hoje eu vou fazer aqui pra vocês um relembre da primeira e da segunda temporada da série Dead End. Se você quer aí ficar por dentro de tudo para assistir a terceira temporada, então vem comigo. Bom, galera, a primeira temporada, algumas coisas vão acontecendo aí durante a temporada, algumas histórias assim que se ligam no final, mas aí eu vou explicar aqui mais ou menos algumas partes da história, tanto o lado pessoal ali da personagem principal, que é a Sofia, como também, né, o lado ali da investigação. Bom, a Sofia, ela é uma detetive policial e ela está há 2 meses de luto da morte do seu marido. Ele morreu atropelado, eles moravam ali na Alemanha e agora ela voltou para ali a Finlândia, né, para poder trabalhar onde ela trabalhava antes. Ela tem um filho, o Emil, que é novinho ali, né, ele até sente a falta da figura paterna, e também ela tem uma enteada de 17 anos chamada Rena. A Rena, ela é mais rebelde aí, né? Elas não conseguem se entender muito bem, não conseguem se comunicar muito bem, até porque ela perdeu a mãe desde nova, né? Quando ela era criança ainda, e ela quer ali voltar, né, pra Alemanha, onde estão os amigos dela. Ela sente falta das amizades dela, ela tá meio sozinha ali na cidade, e ela também fica cuidando muito do Emil pra Sofia, já que a Sofia tá sempre trabalhando muito e aí precisa mais da ajuda dela. E o Emil também fica muito na casa de um amigo dele ali, a gente vê durante a série, e aí vai desenrolando mais esse lado do lado pessoal dela aí. Mas aí então, na cidade ali, a polícia encontra um corpo de uma mulher e foi encontrado ali com lírios, né, enterrado junto dela e tudo mais. E esse corpo foi encontrado na orla de uma construtora. Essa construtora chama ali Tempo Construções, ela é uma empresa de produção de energia eólica. E aí a gente vê que ela vai estar muito ligada aí ao longo de toda a história. Já que as investigações vão ser um pouco direcionadas a ela, já que ela foi encontrada ali nessa construtora, e também porque no dia da morte dessa pessoa, que se chama Ana, que o corpo ali encontrado é da Ana, ela tinha uma festa da empresa e tudo mais, então tá bem ligado aí com o caso. Então, de início, eles vão lá no marido da Ana, o Usco, para poder buscar informações, saber da Ana, saber se tinha alguém ali que não gostava dela, né? Descobrir quem que fez aquilo com ela, por que fez aquilo com ela. O Usco, né, fica meio sem saber quem que realizou aquilo e tal. Ele fala da lista dos clientes que ela tinha, até porque ela era uma consultora, ela trabalhava ali para essa empresa, a Tempo Construções, como uma consultora num projeto deles. Então, eles vão começar as investigações por aí, olhando essa lista, os possíveis prováveis ali, né, de ter cometido esse crime. E também eles vão nos vizinhos para saber mais informações. Então, eles vão lá na estufa do Johannes, que é um dos vizinhos ali, e pergunta se ele sabe de alguma coisa, mas ele fala que não sabe de nada, não viu nada de diferente e tudo mais. Então que mais pra frente o Nurmi vai lá e fala com ele de novo se ele realmente não ouviu nada, e aí ele conta que ele tinha ouvido sim muitas brigas do casal, eles estavam brigando muito ultimamente, só que ele não tinha falado nada porque ele achou que era briga de casal, então não tinha tanta relevância assim. E aí as coisas já começam a ficar mais complicadas pro Usco, né? Desde o momento que eles foram lá no Usco, o Nurmi tinha falado com a Sofia que eles precisavam investigar ele, inclusive ele fala isso meio ali quando eles estão conversando com ele, mas a Sofia não gosta nada disso. Ela fala que ele acabou de perder a esposa e tudo mais, e por ela ter acabado de passar por isso de perder o marido, ela estava muito sentida com tudo isso. E o Nurmi chega a falar isso com ela mais pra frente, que ele continua batendo nessa tecla, precisa investigar, porque muitas vezes é o próprio marido que matou a esposa. E aí ele fala que ela pode estar deixando o lado pessoal dela interferir na investigação, mas ela não gosta nada disso, acha que isso não está acontecendo. Eles continuam a investigar a lista, as pessoas prováveis e também da empresa. E aí eles descobrem que a Ana tinha tido relações sexuais um pouco antes ali de tudo acontecer. E além disso, ela também estava grávida. E aí eles precisam descobrir de quem que era essa pessoa. E aí mais pra frente revela que era o Alex, o diretor da empresa Tempo Construções. O Alex já tá passando por vários problemas ali na empresa dele, já que ele tem o Vecon 4 como grande causador ali dessa produção de energia eólica, essa diferença e tudo mais. Só que aí a VTT fala que os testes da Vecon 4 foram negativos. E o Alex não aceita isso de jeito nenhum, porque ele fala que testou e tudo mais e deu positivo e ele não acredita, até que ele descobre que realmente
forjaram os resultados. Realmente ele descobre que estavam tentando armar ali para a empresa dele, tentando fazer alguma coisa. Fora isso também, a empresa dele já tá passando por esses problemas, tem gente querendo comprar. O Hanico é uma dessas pessoas, ele é um conhecido dele que trabalha ali para uma grande empresa também e quer ali comprar a empresa dele, dar uma boa oferta, mas o Alex não quer vender de jeito nenhum. Então ele já tá com um problemão aí relacionado a essa empresa dele e agora ainda vem esse caso da Ana aí para poder tirar o sono dele. E aí com essas descobertas, né, que eles tinham algum envolvimento, ele realmente confessa que ele teve um caso com a Ana, sim, eles ficaram 1 ano tendo o caso, mas ele não teve nada a ver com a morte dela. E então que ele recebe uma ligação onde a esposa dele, a Linda, foi sequestrada. E o sequestrador, que se chama Andreas, fala com ele que ele precisa fazer um vídeo para falar da Vecon 4 e a verdade sobre ela e também os testes secretos. Ele vai até lá, chama a polícia e tudo mais, eles vão em busca da Linda. A polícia acha a Linda, mas o Alex vai sozinho por outro caminho e quem segue ele é a Sofia. Lá ele encontra o Andreas, né? Ele mostra um vídeo para ele ali de 2 mergulhadores ali na água, ele não entende muito bem o que está acontecendo e ele fala que é para ele falar a verdade sobre tudo isso. E aí ele ameaça matar ele, a Sofia chega, dá um tiro no Andreas antes que ele mate o Alex, que não quer fazer o vídeo, e aí ele fica em coma, o Andreas fica em coma, e a investigação só vai continuar quando ele acordar novamente. Mas é claro que a Sofia, do jeito que ela não quer esperar. Depois o Alex resolve contar pra Linda a verdade, que ele teve um caso com a Ana, e ela no final decide divorciar dele. E as investigações continuam, então, e aí levam eles até a cidade natal da Ana. Então eles descobrem também que a Ana traficava hormônios no passado e que ela tem 100 mil na conta dela. Eles ficam se perguntando se ela voltou a traficar ou não, mas aí fica no ar para eles descobrirem sobre isso mais pra frente. É então que eles decidem ir até a Alemanha e mergulhar no local ali em que foi feito o vídeo que o Andreas tinha mostrado ali para o Alex, né, sobre os mergulhadores que estavam lá. E eles descobrem que esses 2 mergulhadores eram o Andrea e o outro era a namorada dele, a Hilde. Eles tinham ido ali, né, mergulhar ilegalmente e lá dá pra ver que tinham cápsulas escrito Vecon 4. E o que aconteceu? Essas cápsulas, na verdade, ali estavam sendo usadas como testes e eram testes ali porque elas eram boas cápsulas para fazer o armazenamento de resíduos nucleares. Então, a namorada dele acabou tendo contato ali com toda a radiação e morreu. E por isso o Andreas queria vingança. Mais tarde ele acorda no hospital e conta que realmente foi isso que aconteceu, por isso ele queria que o Alex confessasse e tudo mais. Só que eles descobrem que o Alex não sabia de nada disso, porque na verdade não era ele que estava por trás disso, apesar de estar escrito ali Vecon 4. É porque o Hanico, que queria comprar a empresa do Alex, estava por trás disso. Ele é membro ali da Wildcraft e ele contratou a Ana como espiã. Quando o Alex apresentou a Ana como a consultora ali do projeto, ele contratou ela como uma espiã para passar informações do Vecon 4 para eles. E aí a Ana aceitou por causa do dinheiro, que é os 100 mil que ela ganhou, que estava na conta dela. E aí ele foi, ela deu pra ele ali durante aquela festa que teve da empresa, só que ela falou que não queria mais fazer isso. Então eles fazem um plano pra pegar o Hanico, só que aí quando eles estão lá no terraço, a confusão toda acontecendo, o Hanico cai do terraço e morre. Então ele morreu, só que depois disso eles descobrem uma pista que não liga o Hanico à morte da Ana, e por isso eles pensam que tem uma outra pessoa por trás da morte dela. E é aí que o Usco confessa que matou a Ana, só que aí a história dele, ele conta que descobriu que ela tinha traído com o Alex, e aí ele foi lá e tiveram uma discussão, ele empurrou ela bateu a cabeça e caiu no banheiro lá. Só que ele viu ela acordada ainda a última vez que ele a viu, e ele saiu, deixou ela lá acordada, e depois quando ele voltou ela já não estava mais lá. Então com essa história a Sofia vê que então se ele não viu ela depois é porque ele não enterrou ela. E se ele não enterrou ela, pode ser que ele não seja o assassino, e sim a pessoa que enterrou. E é aí que eles descobrem que quem matou na verdade foi o vizinho Johannes, aquele lá do inicinho que fala que eles brigavam muito e tal. Na verdade ele conhecia a Ana desde quando ela era nova, mostra umas ceninhas ali que ele morava na cidade natal dela, inclusive ele tinha esse nome e ele mudou o nome, por isso que ela não reconheceu ele. E ele fala que ama ela e tudo mais, que quando o Usco empurra ela ali, tem aquele desentendimento, ela vai correndo na casa dele, que é o vizinho dela, pra pedir ajuda, pra ligar pra polícia. Ele não deixa ela ligar pra polícia e mata ela. E por isso ele colocou ali no enterro dela a florzinha lá,
enterrada com ela porque ele trabalha com isso, né? E já em relação ao Nurmi, nessa temporada a gente descobre que ele perdeu os pais quando ele tinha 13 anos, eles eram membros da ONU e foram mortos quando ocorreu uma rebelião. Nessa temporada ele começa a se relacionar com a Laura, e a Laura ela é uma viciada. Ele fica com ela em alguns episódios ali, mostra que eles estão tendo um relacionamento, só que depois ele conversa com um traficante, que ele vai lá pedir pra deixar ela em paz e tudo mais, pergunta se ela tem dívida com ele, e ele conta que na verdade é a Laura que trafica ali, vende as drogas nas festas, e que ela tava tirando uma parte do dinheiro pra ela, e por isso ela foi descoberta, que ela tava roubando o dinheiro, e por isso ela tava com a dívida. Ele fica arrasado porque ele se sentiu enganado, e aí termina com ela. E durante a série a gente vai vendo também que no início, né, a Sofia e o Nurmi, eles eram apenas os parceiros e tudo mais, mas tem alguns episódios ali que a gente vai vendo que começa a rolar um climinha entre eles, e inclusive tem a parte ali que a Sofia descobre que a mãe dela morreu também. Então ela fica muito mal, ela bebe, fica bêbada ali porque ela perdeu o marido, depois perdeu a mãe, e neste momento ela beija ele. Só que aí depois ela passa mal, ele põe ela pra dormir e tal, e no dia seguinte ela fala que não se lembra de nada do que aconteceu. Então ela não se lembra de ter ficado com ele, e ele também não conta, ele deixa pra lá. Então no finalzinho da temporada, quando eles resolvem o caso, ele fala que ele vai viajar por um tempo, que ele precisa ali fazer a contagem dos glóbulos brancos dele, que o médico pediu, então ele não sabe quanto tempo ele vai ficar. Os dois se despedem e aí termina a temporada. Aí a gente entra então na segunda temporada, que já começa ali com a Sofia encontrando um corpo de uma pessoa ali, um homem que tá congelado, com o rosto tampado o olho, e também com uma tatuagem que ela identifica ele ser uma cruz ali, né, que eles usam na bandeira de navios estonianos. E então com o Nurmi volta de novo pra cidade, ele fala que a saúde tá tudo bem e tal, e eles voltam a ser parceiros de novo e a investigar este caso, já que aparece um outro corpo também vendado, também com a tatuagem, e aí eles vão atrás então de um serial killer que tá matando pessoas e querem descobrir por quê. Neste caso, eles vão vendo, né, investigando o que está acontecendo, e descobre que essas pessoas, eles trabalhavam para uma empresa ali, um terminal de navios e tudo mais, e eles tinham ligação ali com a mesma empresa, e também que eles eram traficantes, contrabandistas. Em paralelo a isso, a gente tem o Taiko, que é o chefe ali do departamento ali da delegacia, né? Ele conhece a Sofia já há 15 anos, e aí ele fala com ela que ele tá indo se aposentar e ele quer que ela fique no lugar dele. Só que a Sofia não quer mexer com isso, ela fala com ele que não quer o cargo. Aí um dia ele tá voltando para sua casa, ele vai lá, chega procurando a sua filha Kerto, que tinha ido lá ver ele, uma filha adolescente que tinha ido lá viajado para ver ele, e ele é atingido por uma bala. Então, antes ali de acontecer algo pior, a Sofia e o Nurmi chegam e pegam ainda o Takio ali acordado, né? Ele não tinha morrido. Ele fala que a filha dele tá no segundo andar, a Sofia corre lá pra olhar e o Nurmi corre ao redor da casa pra tentar achar ali o assassino que ainda tava aí pela redondeza. E aí a Sofia vê que a filha dele está morta lá na cama. Ela volta, mas encontra ele já desacordado, mas ele tinha deixado uma mensagem no chão, escrito Ina ali. E aí eles ficam tentando descobrir quem é esse In, o que aconteceu para ele colocar isso ali, já que foi antes dele morrer, porque ele infelizmente não conseguiu sobreviver e morre. E aí, claro que a Sofia fica super mal, porque conhecia ele há muito tempo e quer resolver esse caso de todo jeito. Até que eles descobrem de um nome de um traficante que morreu e também trabalhava nesse navio, que tá acontecendo as mortes e tudo mais, que chama Imi, e a Sofia deduz que ele não conseguiu terminar as letras ali, então ele estava falando dele. E descobre também que foi o Takio que assinou ali quando ele morreu, quando o garoto morreu, que tinha sido por afogamento. E aí ele assinou o laudo da autópsia lá que ele morreu por afogamento. Por isso ela começa a investigar e eles conseguem descobrir que a pessoa que está matando todo mundo aí, na verdade, é uma mulher. E aí eles conseguem pegar numa câmera de segurança em uma das andadas dela ali, que é a mãe biológica do Imi. Ela tinha posto ele para adoção e tudo mais, e aí eles descobrem que ela que estava fazendo isso tudo por vingança, né? Querer vingança pela morte do filho, já que ela não acredita que ele morreu por um simples acidente de afogamento, e sim que mataram ele, já que estava envolvido aí com toda essa questão do tráfico.
Aí a Sofia vai até o navio ali onde eles estavam trabalhando e encontra a namorada do Imi, que conta que realmente, né, o Imi trabalhava lá, só que eles pediram ele para traficar ali para Finlândia e ele fez isso, só que depois ele não queria mais continuar e eles não queriam deixar ele sair, então ele ficou com muito medo e escapou do navio. E foi logo depois disso que deduziram que ele caiu no mar e morreu afogado. Então as investigações continuam aí e a Sofia consegue encontrar a mãe dele, a Rota. A Rota já está prestes a matar a Sofia, mas ela fala que ela está enganada, que o filho dela realmente não foi morto por aquelas pessoas que ela estava achando que tinham matado ele, que ela estava com foco errado. Então a Rota decide deixar ela viva e depois ela volta para poder conversar com ela lá no apartamento dela. Ela meio que pega ela de refém ali e vai conversando, querendo saber então o que aconteceu com o filho dela, se não foram aquelas pessoas que mataram, quem que matou o filho dela, porque ela queria saber o que aconteceu. A Sofia, claro, falou que não sabia ainda quem era, mas que tinha certeza que ia achar o assassino do filho dela. A Sofia também questiona por que ela matou o Takio e a filha dele, Kerto, que não tinha nada a ver com a situação ali. E então a Rota fala pra ela que não foi ela que matou os dois e tira a própria vida. E aí que as coisas ficam mais complicadas, porque agora a Sofia vai ter que descobrir quem que foi que matou o chefe dela. Paralelo a tudo isso, nós também temos a história da Rena. Ela assim volta ali pra cidade, tá ali, né, com eles na cidade. E ela tá escondida ali, né, e usando substâncias ilícitas agora. Ela tem uma história aí mais complicada ainda nessa temporada, já que agora ela tá, além de usando as substâncias ilícitas, ela encontra substâncias ilícitas escondidas ali no trailer de um traficante. Ela pega essas substâncias e logo depois sai a notícia de que o traficante era um das vítimas do serial killer lá, que tinha sido achado lá no começo, congelado e tudo mais. E aí ela fica ali, né, preocupada, mas ela encontra um outro rapaz que chama Yeri, que começa a se relacionar com ela e tudo mais, e ela conta sobre isso que aconteceu, que ela achou ali aquelas substâncias ilícitas e que ela até tinha pensado em devolver, só que ela precisava de dinheiro, já que ela não tinha nem casa, nem lugar para morar, e com aquela quantidade que ela tinha, ela conseguiria 30 mil ali. Ele fala que ele tá há 2 anos já limpo e tal, e que ele não quer mexer com isso. Só que depois ela volta a falar com ele sobre isso e que não pode vender, né? Já que a madrasta dela é policial, ela não pode vender. Ele fica ali com dó dela e resolve ajudar ela e fala que vai vender pra ela. Então ele vai encontrar com o traficante e simplesmente desaparece e não volta mais. Aí ela fica super preocupada, né? Cadê ele? O que tá acontecendo com ele? Até que um traficante bate na porta dela e fala que quer as substâncias ilícitas de volta, que sabe que ela roubou e tudo mais, e que ele pode até comprar dela. Só que quando ela vai no local, elas não estão mais lá. Então ele volta e fala com ela que já que ela não estava mais com as substâncias ilícitas, ele queria que ela realizasse um trabalho ali, né, de tráfico ali pra ele, que ele daria 3 mil pra ela. Só que aí deu certo no começo, ela até passou por um policial ali no caminho que conseguiu enganar ele e tudo mais. Só que aí quando ela estava chegando já no final ali de todo o processo, ela ouviu ele no telefone e viu que ela estava sendo enganada, que não tinha máfia nenhuma. Aí ela vai nele falar que não ia fazer mais nada, já que ele estava enganando ela. Ele ameaça matar ela, mas ela o mata primeiro. Então ela joga o corpo dele no mar, limpa ali tudo, a cena e sai de lá e abandona o carro cheio das substâncias ilícitas ali. E é aí que a polícia encontra esse carro e, claro, vai atrás do dono do carro e tal, descobre quem é o dono, mas que ele tinha um álibi e que, na verdade, quem estava com o carro era esse traficante. E aí eles encontram ali filmagens que mostram a Rena neste carro ali, né, saindo do carro e tudo mais. Então, um dos policiais vai até o Norm e fala com ele que a Rena foi vista lá e tudo mais, ou seja, eles iam ter que prender ela ou algo do tipo. E aí ele fala pra esperar, que ele vai tentar, né, ver as coisas ali, como que vai resolver, mas não fazer para que o outro policial não faça nada. Então aí tem uma parte da história aí já bem encaminhada aí que está acontecendo paralelamente. Posteriormente, o corpo do Yeri é encontrado e eles é encontrado ali com marcas de como se fosse estrangulado ali, né? Tivesse tentado matar ele ali.
E aí eles vão investigar. A Sofia então decide ir mais fundo nas investigações dela. Ela relembra que o Táquio tinha contado pra ela toda a história dele no passado, que mesmo quando ele era casado com a Leia, ele se envolveu com a Helena, e foi através dela que ele teve a filha ali, a Kerto, que morreu, né? E aí eles resolvem ir até lá pra conversar com a Helena, falar e descobrir mais coisas. Lá eles conversam com a polícia e descobrem que a Kerto tinha sido levada para o hospital em uma certa época, e ela falou que tinha sofrido um acidente, só que ela tava com marcas ali de sufocamento, igualzinha do Yeri. E eles veem ali que isso aconteceu há muito tempo atrás, então provavelmente era o mesmo assassino que ainda estava ali todo esse tempo fazendo vítimas. Além disso, eles descobrem que a Kerto estava usando substâncias ilícitas também, e aí ela não queria que a mãe dela descobrisse, então ela inventou essa história aí do acidente para que a mãe dela não descobrisse que ela estava usando substâncias ilícitas. Então, realmente tem uma ligação aí com o assassino. E então, investigando um pouco mais, eles descobrem que a Kerto fazia desenhos ali e que, na verdade, ela tinha sido sequestrada e conseguiu fugir deste homem que tentou ali, né, matar ela ali, estrangulada e tudo mais. E aí ela fez desenhos e eles viram que esse sequestrador, ele tinha ali, usava um anel na mão, e depois descobrem que esse anel, na verdade, era da academia de polícia, ou seja, se tratava de um policial. Com isso, eles suspeitam depois, mais pra frente, de algumas provas do Cúlio. E vão ali tentar, né, pegar ele e contar pro Sten que o Cúlio está por trás disso. Só que o Sten é muito amigo do Cúlio, né? Então eles precisam tomar cuidado aí pro Cúlio não suspeitar que eles estão achando que é ele ali que cometeu todos esses assassinatos durante todo esse tempo. Mas para poder prender o Cúlio, eles precisam de provas concretas, e por isso a Sofia decidiu ir lá na casa do Cúlio para poder ver ali, né, se acha alguma prova, alguma coisa. E aí que ela acha um quadro ali onde ele e o Sten estão juntos ali formando na academia de polícia. E aí ela vê na mão do Sten o anel, justamente o anel que o assassino, o sequestrador, estava usando ali, que a Kerto desenhou. E aí ela liga os pontos, que na verdade se trata do Sten, é ele que estava matando as pessoas. E aí, neste mesmo tempo, né, que tá acontecendo ali toda a história da Rena, e contam ali para o Nurmi que ela tá ali, né, envolvida com aquele carro e tudo mais, e ele pediu um tempo, ele foi ver o Sten, ele decidiu ir lá para poder falar sobre o caso, ver se conseguia fazer alguma coisa, talvez até para tentar livrar a Rena aí, só que não tinha ninguém em casa. Ele decide dar uma olhada na propriedade ali e acha um carro ali que estava tampado com a placa escrito IN ali, né, que era justamente as palavras que o Táquio tinha escrito ali no chão. Aí tudo faz sentido para ele, mas nessa mesma hora ele recebe um dardo tranquilizante. O Sten prende ele então ele confessa por Nurmi que realmente era ele o assassino, e ele estava tentando ali jogar a culpa pro Cúlio, né? Então ele estava fazendo com que os indícios fossem para ele mesmo, para ele não ser pego. Aí ele deixa o Nurmi pra morrer e a Sofia consegue chegar a tempo na casa do Sten e salvar o Nurmi. Então eles conseguem, ele tem a luta corporal da Sofia e o Sten, e ela consegue ali deter ele e eles prendem ele. Ele confessa o crime, confessa que tem 15 corpos ali que ele enterrou no pântano. E paralelo a tudo isso também temos a história aí da prefeita Sara. A prefeita Sara começou a ser acusada de corrupção por causa de um e-mail que vazou dela, que estava ali com o nome dela, né, falando como se ela estivesse aceitando propina. Depois eles descobrem que, na verdade, o e-mail tinha sido mandado por outra pessoa que se fez passar por ela, né, que trabalhava ali e hackeou e tudo mais. Então, ela fica livre aí das acusações de que ela tinha recebido propina e tudo mais. No finalzinho da série, a gente vê ali que ele vai ali até ela e fala que sabia o que tinha acontecido ali no navio, que ela tinha ido lá e saído correndo e tudo mais. Ela empurra este homem na água e o deixa morrer. E aí ela sai ali, né, tomando sorvete com a filha dela, feliz da vida. Lá no finalzinho, a gente vê que a Sofia descobre mais uma coisa com relação a Sara. Isso porque eles resolvem olhar o corpo do Ime e descobrem que não era o corpo dele. O pai dele fala ali que não era ele que estava morto, então eles já começam a deduzir que o Ime está vivo. A Sofia vai até lá no navio conversar de novo com a namorada dele, e ela confessa o que aconteceu, que realmente era aquilo que ela tinha falado, que eles tinham mandado ele fazer um trabalho e tudo mais. Ele tentou sair, eles não queriam deixar ele sair, ele ficou com muito medo e se escondeu, mas se escondeu ali no navio mesmo, no convés do navio.
E lá ele encontrou uma garota cega que estava tentando se matar, e era a Lida, a filha da prefeita, né, a Sarah. Então, ele conseguiu impedir que ela morresse ali e ele fugiu. E aí a Sofia nisso descobre, né, que a Sarah está por trás disso também, já que ela tentou encobrir tudo com o Stan. Ela contratou o Stan, que era um amigo dela, para poder encobrir aí o que estava acontecendo ali no navio, por causa da filha dela, que ela ficou com medo de dar um escândalo ali, que a filha dela tentou tirar a própria vida e tudo mais. Então ela vai lá no Stan, contrata ele, fala para ele dar um jeito nisso, e é aí que o Stan, né, vai lá e encontra a Kerto. Ele encontra a Kerto, ela vê o anel na mão dele, reconhece, fica assustada. Ele meio que percebe que ela meio viu ali, né, nele o anel, e aí ele decide ir lá na casa dela e matar ela. Só que no momento que ele mata ela, é que o Takeo chega, e aí ele atira no Takeo também. No momento que ele tá indo embora, o Takeo olha pela janela e vê a placa do carro, que tava escrito Imi, né? E aí, bem no finalzinho, a gente vê ali a ceninha do Nurmi indo lá na Rena e pegando ela pra levar, né? Já que ela está por trás aí também daquele crime ali, do tráfico das drogas e tudo mais, né? Então aí termina a temporada assim. Além disso, o Nurmi também nessa temporada reencontra a Laura, que vai lá na casa dele e revela que ela teve um filho dele já de mais ou menos 1 ano, que se chama Léo. Só que ele fala que não quer ter filhos, ele continua aí com essa ideia dele, né? E a Sofia depois conversa com ele e fala que entende ele, né? Que a decisão é dele e tudo mais. Então aí foi o final da temporada e agora a gente tá aí esperando a terceira temporada. Agora você já tá prontinho. Então é isso, galera. Tchauzinho!